Grécia, um país onde a história se entrelaça com o mito, nos oferece um sem fim de mistérios que tem fascinado gerações. Por que uma civilização que floresceu há milhares de anos ainda nos intriga tanto? A resposta reside em sua rica herança cultural e nas perguntas sem resposta que nos deixam seus relatos. Cada canto desta terra guarda segredos, e cada mito é um eco de uma realidade que, embora distante, continua ressoando em nossos corações. Os antigos gregos não apenas construíram templos e cidades, também teceram histórias cheias de maravilhas e enigmas. Mas o que faz com que esses mistérios sejam tão cativantes? Talvez seja a ideia de que, por trás de cada lenda, poderia haver um vislumbre de verdade. Ou talvez seja a possibilidade de que descubramos algo novo, um fragmento do passado que poderia mudar nossa compreensão da história. Desde a majestosa Atlântida, cuja existência continua sendo debatida, até o enigmático oráculo de Delfos, onde os antigos buscavam respostas para suas perguntas mais profundas, cada um desses mistérios possui uma aura de intriga que convida à exploração. Imagine por um momento que você está caminhando pelas antigas ruas da Grécia, onde as sombras de seus grandes heróis e deuses parecem sussurrar segredos ao vento. O que nos diriam se pudessem falar? Quantas verdades escondidas se perderam no tempo? A cultura grega é um tesouro de sabedoria, mas também um labirinto de enigmas que nos desafiam a olhar além do óbvio. Cada mito, cada relato, é um espelho que reflete nossos próprios anseios e medos. O que nos faz questionar se esses antigos relatos poderiam ter algum fundamento na realidade. E embora muitos desses mistérios permaneçam sem solução, seu poder reside em sua capacidade de inspirar a imaginação. A busca pela verdade por trás do desaparecimento da Atlântida ou o significado das inscrições no disco de Festo nos lembra que, embora a história seja fascinante, sempre há mais a descobrir. A curiosidade humana nos impulsiona a indagar, a desenterrar o desconhecido, e nessa jornada encontramos não apenas respostas, mas também novas perguntas que nos levam a continuar explorando. Os mistérios que cercam a Grécia são como um fio que conecta o passado ao presente. Nos ensinam que a história não é apenas uma série de eventos, mas uma narrativa viva que continua evoluindo. Assim, cada descoberta arqueológica, cada texto antigo que é decifrado, não apenas enriquece nosso conhecimento, mas também nos lembra que há muitos segredos que ainda aguardam ser revelados. Quem sabe quantas verdades permanecem ocultas sob as ondas do mar Egeu ou nas ruínas de antigas cidades. Nesta viagem através dos mistérios da Grécia, convidamos você a abrir sua mente e seu coração. Cada enigma é uma porta para um mundo de possibilidades, um convite para mergulhar na rica tapeçaria de histórias que moldaram a civilização ocidental. Porque no final, o verdadeiro mistério não reside apenas em encontrar respostas, mas em manter viva a curiosidade pelo desconhecido. Essa curiosidade é o que nos leva a continuar explorando, a continuar sonhando. E a compreender que em cada mistério há uma centelha do divino que nos conecta a todos. A Atlântida, um nome que ressoa através dos séculos, evoca imagens de uma civilização avançada, cheia de maravilhas e conhecimentos que ainda nos parecem inalcançáveis. Mas onde se encontra esta misteriosa terra? Platão, um dos filósofos mais influentes da história, foi o primeiro a falar dela, descrevendo-a como uma ilha próspera que desapareceu sob as águas em um único dia e noite de infortúnio. Mas é apenas uma lenda ou há algo mais por trás desta história? Ao longo dos anos, muitos tentaram localizar a Atlântida. Alguns apontaram para as costas de Creta, enquanto outros buscaram no Mediterrâneo ou até mesmo no Oceano Atlântico. No entanto, até hoje, as evidências concretas continuam sendo evasivas. É possível que a Atlântida nunca tenha existido de fato? Ou, talvez, foi uma civilização tão avançada que seus segredos afundaram com ela, deixando apenas ecos de sua existência na memória coletiva da humanidade? O mito da Atlântida capturou a imaginação de exploradores, arqueólogos e sonhadores igualmente. Cada nova teoria sobre sua localização gera um alvoroço de entusiasmo e especulação. Poderia ser que os relatos de Platão se baseassem em fatos reais, mas tenham se distorcido com o tempo? Ou talvez a Atlântida seja um símbolo do que poderia ser uma civilização ideal, um lembrete do que podemos perder se não cuidarmos do nosso mundo? A ideia de uma civilização avançada que se desfez em um instante levanta questões fascinantes sobre o progresso humano. Quais são os perigos da arrogância e da decadência? Estamos talvez repetindo a história ao ignorar as lições do passado?
a Atlântida nos confronta com nosso próprio destino e a fragilidade de nossas sociedades. Mas não se trata apenas de uma lição moral. A busca pela Atlântida inspirou um sem fim de investigações e teorias, desde expedições submarinas que exploraram o fundo do oceano até análises de textos antigos que tentam desvendar a verdade por trás das palavras de Platão. O que mais podemos descobrir sobre esta enigmática civilização à medida que avançamos no tempo e na tecnologia? Curiosamente, a história da Atlântida também se entrelaçou com a cultura popular. Livros, filmes e documentários criaram versões desta civilização lendária que deixaram marcas na imaginação coletiva. Que papel a ficção desempenha em nossa busca pela verdade? Poderia ser que as histórias que contamos sobre a Atlântida sejam tão importantes quanto os fatos em si? À medida que exploramos mais sobre a Atlântida, encontramos relatos de seu povo, sua cultura e sua tecnologia. Que avanços fizeram com que esta civilização fosse tão excepcional? Disse que a Atlântida era rica em recursos, com uma arquitetura impressionante e uma sociedade organizada. Mas, e sua queda? A história nos ensina que até os impérios mais grandiosos podem cair, e a Atlântida não é exceção nesta narrativa. O desaparecimento da Atlântida está cercado de mistério. Foi um desastre natural, como uma erupção vulcânica ou um tsunami, que selou seu destino. Ou talvez, a própria ambição de seus habitantes levou à sua ruína. As teorias são tão diversas quanto os pesquisadores que as propõem. E cada uma convida a uma reflexão mais profunda sobre a natureza humana e nossa relação com o meio ambiente. A fascinação pela Atlântida não se limita aos acadêmicos, também atrai caçadores de tesouros e aventureiros. Que tesouros e conhecimentos podem ter se perdido com seu afundamento? Essa busca levou muitos a empreender viagens épicas, explorando as águas dos oceanos e as profundezas da história em busca de respostas. Até onde você iria para descobrir a verdade? As lendas sobre a Atlântida também inspiraram um senso de comunidade entre aqueles que acreditam em sua existência, desde grupos de pesquisadores até amantes da história. Muitos sentem uma conexão especial com esta civilização perdida. O que significa para nós a busca pela Atlântida? Talvez seja uma busca por identidade, por compreender de onde viemos e para onde vamos. No final, a Atlântida continua sendo um enigma. As perguntas permanecem abertas e as respostas parecem sempre fora de alcance. É possível que nunca saibamos a verdade sobre esta civilização, ou talvez a verdadeira lição da Atlântida seja que a busca pelo conhecimento e pela verdade é uma jornada em si mesma, enriquecedora e cheia de descobertas. A história da Atlântida nos lembra que, embora o passado possa ser obscuro e misterioso, sempre há luz no caminho da investigação e do aprendizado. Assim, enquanto continuamos explorando os mistérios da Grécia, a Atlântida permanecerá como um farol de curiosidade e assombro. Nos convida a continuar questionando, a buscar novos horizontes e a não desistir em nossa busca pela verdade, por mais elusiva que esta seja. A história da Atlântida é mais do que um simples relato. É um lembrete de que, às vezes, o verdadeiro mistério reside na própria busca. No coração da antiga Creta, erguia-se um monumental palácio que abrigava um dos mitos mais fascinantes da história grega, o labirinto do Minotauro. Mas, o que é exatamente esse labirinto? Disse que era um intrincado sistema de corredores e passagens projetado para confundir qualquer um que se atrevesse a entrar. Em seu centro, encontrava-se uma criatura metade homem, metade touro, conhecida como o Minotauro. Essa figura mítica capturou a imaginação de gerações, mas como se separa o mito da realidade? Os relatos desse labirinto provêm das obras dos antigos gregos, especialmente da famosa história de Teseu, o herói que se aventurou a enfrentar o Minotauro. Mas existiu realmente um palácio que abrigasse essa criatura? As escavações em Knossos revelaram estruturas que poderiam ter inspirado essa lenda. Mas a pergunta persiste: foi tudo uma invenção da imaginação humana ou havia algo de verdade por trás da história? Os arqueólogos encontraram vestígios de uma civilização avançada em Creta, que floresceu na Idade do Bronze. Esse povo minoico construiu complexos palacianos com elaborados sistemas de água e espaços de armazenamento, o que lhes permitiu prosperar no comércio e na cultura. No entanto, apesar desses feitos, as conexões entre a história do Minotauro e a realidade dessa civilização continuam nebulosas. Poderia esse relato ser uma forma de explicar os aspectos sombrios da natureza humana, como o medo e a violência? O labirinto foi interpretado de muitas maneiras.
Alguns acreditam que representa a jornada interna de cada pessoa. Um caminho cheio de obstáculos e desafios que devem ser superados. Outros sugerem que simboliza a luta entre a civilização e a barbárie. Mas por que um touro no centro dessa alegoria? Em muitas culturas antigas, o touro era um símbolo de força e fertilidade e poderia ter representado tanto a brutalidade quanto o potencial da vida. À medida que as histórias do labirinto foram transmitidas de geração em geração, tornaram-se mais elaboradas, misturando elementos da realidade com a fantasia. É possível que o labirinto fosse uma metáfora para descrever a complexidade da vida na antiga Creta, com seus caminhos intrincados e suas reviravoltas inesperadas. Poderia ter sido um reflexo da própria existência humana. Além disso, o labirinto se tornou um símbolo na cultura popular, inspirando filmes, livros e obras de arte em todo o mundo. Mas, o que isso nos diz sobre a atração que sentimos pelos mistérios de nossa história? Talvez o labirinto do Minotauro nos convide a enfrentar nossos próprios medos e a explorar o desconhecido, uma jornada que nunca termina. A figura de Teseu também é fascinante. Ele, assim como muitos heróis de mitos, representa a luta entre o bem e o mal. Através de sua bravura e astúcia, consegue vencer o Minotauro e escapar do labirinto com a ajuda de Ariadne, que lhe fornece um novelo de fio para encontrar seu caminho de volta. Isso levanta outra pergunta intrigante. O fio de Ariadne é uma representação da orientação que todos precisamos nos momentos sombrios de nossas vidas? Atualmente, o labirinto se tornou um símbolo da busca pelo conhecimento. À medida que enfrentamos desafios em nossa vida cotidiana, poderíamos considerar que cada um de nós está navegando por seu próprio labirinto, buscando respostas e soluções. A história do Minotauro é uma representação da luta interna que todos enfrentamos, uma narrativa atemporal que ressoa em cada geração. Os arqueólogos continuam explorando o sítio de Knossos, buscando pistas que possam lançar luz sobre a relação entre o mito e a realidade. No entanto, o labirinto continua sendo um enigma. É possível que nunca cheguemos a compreender completamente seu significado. A história da antiga Creta e seu labirinto é um lembrete de que, às vezes, as perguntas são mais importantes que as respostas. O labirinto do Minotauro nos convida a refletir sobre o que significa ser humano. Enfrentamos dilemas, tomamos decisões e, muitas vezes, nos encontramos perdidos em nossas próprias circunstâncias. A história de Teseu e sua luta contra o Minotauro poderia ser vista como uma metáfora de nossa busca por propósito e significado em um mundo muitas vezes confuso e caótico. À medida que exploramos o legado da antiga Grécia, o labirinto se apresenta como um lembrete de que a história está cheia de mistérios. Quais outras histórias e lendas foram esquecidas com o tempo? Que segredos se escondem sob a superfície de nossa compreensão atual? Cada mistério resolvido levanta novas perguntas, e cada resposta abre a porta para um mundo ainda mais fascinante de descobertas. Finalmente, o labirinto do Minotauro é um testemunho da capacidade da humanidade de sonhar, criar e contar histórias. Seja uma construção real ou simplesmente um mito, seu legado perdura em nossa cultura, lembrando-nos de que, embora os labirintos da vida possam ser complexos e difíceis de navegar, sempre há um caminho a seguir. Na busca pelo conhecimento, nunca devemos esquecer que a jornada em si é tão valiosa quanto o destino. A esfinge de Delfos é um desses enigmas que nos atraem com sua aura de mistério e poder. Quem foi realmente essa criatura alada que fascinou tantas gerações? A esfinge, um símbolo de sabedoria e conhecimento, é mencionada em textos antigos como um guardião de segredos. Mas, por que sua imagem e significado continuam sendo tão esquivos para nós? A história conta que a esfinge fazia perguntas enigmáticas a quem se atrevia a cruzar seu caminho. Como poderia uma criatura assim, metade mulher e metade leão, formular enigmas que desafiavam a mente humana e, ao mesmo tempo, guardar o conhecimento do oráculo mais célebre da Grécia? Atraídos por seu poder, muitos viajaram a Delfos em busca de respostas, mas poucos conseguiram sair ilesos. Aqueles que não podiam resolver seus enigmas eram, segundo a lenda, devorados. Que tipo de perguntas ela formulava e o que realmente significavam? Uma das perguntas mais famosas foi: que ser caminha sobre 4 patas pela manhã, 2 patas ao meio-dia e 3 patas à tarde? Esta enigmática consulta referia-se à vida do ser humano, que engatinha na infância, anda ereto na idade adulta e usa uma bengala na velhice.
No entanto, a profundidade dessa pergunta é apenas um vislumbre da sabedoria escondida atrás da esfinge. Poderia ser que, através desses enigmas, se buscasse não apenas o conhecimento, mas também a reflexão sobre a existência humana? O paradeiro exato da esfinge tem sido objeto de debate entre historiadores e arqueólogos. Alguns afirmam que a esfinge se encontrava em um templo de Delfos, enquanto outros sugerem que sua imagem estava nas portas da cidade. Mas por que lhe foi atribuído um papel tão crucial na cultura grega? Foi apenas um símbolo ou havia algo mais por trás de sua existência? Alguns relatos antigos sugerem que a esfinge foi um presente dos deuses, um ser criado para proteger os conhecimentos sagrados do oráculo. Mas o que isso realmente significa? Se a esfinge era uma representação da sabedoria, poderia ser que sua desaparecimento simbolizasse a perda desse conhecimento em tempos posteriores? A conexão entre a esfinge e o oráculo de Delfos é inseparável, e a falta de evidência concreta sobre sua forma e função torna esse mistério ainda mais intrigante. Os arqueólogos encontraram restos de estátuas que poderiam ser representações da esfinge, mas nenhuma delas forneceu respostas definitivas. Por que os gregos se sentiram tão atraídos por essa figura mítica? Talvez porque a esfinge representa a dualidade da vida, a luta entre o conhecimento e a ignorância, a luz e a escuridão. Sem dúvida, é um símbolo que perdurou ao longo dos séculos. Ao longo dos anos, a esfinge foi retratada em diversas obras de arte e literatura, desde a tragédia de Édipo Rei até a escultura moderna. Mas por que continuamos buscando seu significado? Talvez porque a esfinge encarna perguntas que ainda não resolvemos. Como podemos entender nosso lugar no mundo e o significado de nossas ações? A esfinge nos convida a refletir sobre esses temas, desafiando-nos a encontrar respostas em meio ao caos. O oráculo de Delfos, com seu ar de mistério, era o lugar onde muitos buscavam conselho, mas a esfinge também desempenhava um papel crucial nesse processo. Como esses dois elementos, embora separados, pareciam estar intrinsecamente conectados. A esfinge, como guardiã, protegia o conhecimento que o oráculo oferecia. Mas que segredos se ocultavam atrás de suas enigmáticas perguntas? À medida que exploramos a história da esfinge, nos deparamos com uma série de mitos e lendas. Cada um deles acrescenta uma nova camada de complexidade à sua figura. Alguns relatos a descrevem como uma criatura benevolente que apenas buscava proteger o conhecimento, enquanto outros a retratam como um ser maligno que devorava os incautos. Qual é a verdade por trás dessas histórias? A esfinge era um símbolo de advertência ou um farol de sabedoria? Os relatos sobre a esfinge chegaram até nós através da tradição oral e da escrita, mas sua imagem foi reinterpretada ao longo dos séculos. Cada cultura acrescentou sua própria perspectiva, tornando-a um símbolo que transcende o tempo. O que isso nos diz sobre nossa busca por respostas? Talvez nos lembre que, em nossa busca pela verdade, sempre haverá mais perguntas por vir. As inscrições e representações da esfinge suscitaram o interesse de pesquisadores e artistas durante séculos. No entanto, apesar da abundância de teorias, a essência da esfinge ainda permanece oculta. É possível que nunca cheguemos a conhecer a verdade completa? Essa incerteza adiciona um ar de fascinação à sua figura, tornando-a um enigma que persiste na mente coletiva. Finalmente, a esfinge de Delfos se ergue como um símbolo dos mistérios que cercam nossa própria existência. Nos convida a questionar, a explorar e a buscar respostas em um mundo cheio de incertezas. Que lições podemos aprender com ela em nossa vida diária? Talvez a chave esteja em lembrar que o verdadeiro conhecimento muitas vezes provém das perguntas que nos fazemos, não necessariamente das respostas que encontramos. A esfinge, com seu enigma eterno, continua sendo um lembrete de que a jornada em direção ao entendimento é, em si mesma, um mistério que vale a pena desvendar. Nas profundezas do mar Egeu, um enigma antigo aguarda para ser desvelado: o mecanismo de Anticítera. Mas o que é exatamente este artefato que tem fascinado historiadores e cientistas igualmente? Trata-se de uma máquina surpreendentemente avançada para sua época. Descoberta em 1901, em um naufrágio perto da ilha de Anticítera. Este artefato, que tem mais de 2000 anos de antiguidade, tem sido descrito como um das primeiras computadores do mundo, capaz de prever eclipses e calcular o movimento dos planetas. No entanto, a pergunta mais intrigante é:
Como uma civilização tão antiga pôde criar um dispositivo tão complexo? Os detalhes sobre o mecanismo são assombrosos. Com engrenagens e mostradores, o artefato é composto por mais de 30 peças de bronze. Este engenhoso sistema era utilizado para realizar cálculos astronômicos e calendáricos. Mas quem o projetou? E por quê? Essas interrogações nos levam a refletir sobre o nível de conhecimento e tecnologia que os gregos possuíam naquela época. Poderia ser que sua compreensão do universo era muito mais profunda do que imaginamos. Os estudos realizados revelaram que o mecanismo não servia apenas para medir o tempo. Também mostrava as posições dos corpos celestes, o que era essencial para a navegação e a agricultura. Mas como esse conhecimento foi transmitido? Existiram outros dispositivos similares que se perderam na história? A falta de evidência tangível sugere que o mecanismo de Anticítera poderia ter sido um caso isolado de brilhantismo tecnológico. Imagine por um momento como os antigos gregos teriam se sentido ao utilizar este dispositivo. Para eles, cada giro de uma engrenagem não apenas representava um cálculo, mas um entendimento mais profundo do cosmos. No entanto, apesar de sua sofisticação, o mecanismo foi esquecido durante séculos. Como uma invenção tão avançada pôde cair no esquecimento? A resposta pode residir no colapso de civilizações que levaram consigo seus conhecimentos e segredos. A história do mecanismo de Anticítera é também um testemunho dos avanços na arqueologia. Com o uso de tecnologia moderna, como a tomografia computadorizada, os pesquisadores puderam analisar o artefato sem danificá-lo. Isso permitiu descobrir inscrições e detalhes que antes eram invisíveis. Mas, que mais segredos esconde? À medida que os cientistas continuam investigando, cada nova descoberta nos aproxima de entender como funcionava e que papel desempenhava na sociedade grega. A fascinação por este artefato não se limita apenas à sua função. Também levanta perguntas sobre a cultura na qual foi criado. Que importância tinham as estrelas e os planetas para os gregos? Como influenciaram sua arte, sua religião e sua vida diária? A astronomia era, sem dúvida, um componente crucial de seu mundo, e o mecanismo de Anticítera é uma janela para essa visão cósmica. As teorias sobre sua origem e uso são igualmente intrigantes. Alguns sugerem que foi criado na ilha de Rhodes, um importante centro de conhecimento no mundo antigo. Outros acreditam que pode ter sido projetado em Atenas, onde as ciências floresceram. No entanto, não há consenso. Cada hipótese abre um novo caminho de exploração, levando a perguntas sobre as conexões entre diferentes cidades e culturas da Grécia Antiga. À medida que se desvela o mistério do mecanismo, também surge a curiosidade sobre seu legado. Influenciou o desenvolvimento de dispositivos posteriores? Alguns pesquisadores argumentaram que sua existência prefigura a invenção de relógios astronômicos na Idade Média. No entanto, a falta de documentação sobre seu uso e função em sua época torna o caminho para a verdade complicado e cheio de conjecturas. O mecanismo de Anticítera também apresenta um desafio fascinante: a relação entre ciência e mitologia. Os antigos gregos eram conhecidos por seus relatos sobre deuses e heróis, mas também tinham um profundo interesse em entender o mundo natural. Poderia ser que este dispositivo servisse como uma ponte entre essas duas esferas? A busca pelo conhecimento e a compreensão do universo estavam entrelaçadas em sua cultura. A pergunta final que nos deixa o mecanismo de Anticítera é: que outros segredos da antiguidade ainda estão por ser descobertos? A história está cheia de mistérios que aguardam ser desenterrados, e cada nova descoberta nos convida a reconsiderar o que sabemos sobre nossas raízes. Em uma época onde a tecnologia avança a passos largos, o mecanismo nos lembra que o engenho humano tem uma longa história e que a curiosidade é uma de nossas características mais valiosas. Enquanto refletimos sobre o mecanismo de Anticítera, é vital reconhecer seu lugar no legado da Grécia. Este artefato não é apenas um tesouro arqueológico, mas um símbolo da busca pelo conhecimento que perdura através dos séculos. Nos convida a continuar explorando, a continuar questionando e a nunca deixar de buscar as respostas que ainda estão ocultas na bruma do tempo. A história deste artefato é um lembrete de que, no fundo, todos somos exploradores em busca da verdade. O oráculo de Delfos fascinou gerações inteiras, tornando-se um símbolo de mistério e sabedoria na Grécia Antiga. Mas o que o tornava tão especial? Este santuário, dedicado ao deus Apolo, era considerado o centro do mundo por muitos gregos. As pessoas viajavam de lugares distantes para consultar a famosa Pítia,
a sacerdotisa do oráculo, em busca de respostas para suas perguntas mais profundas. Mas, como a Pitya conseguia oferecer essas enigmáticas profecias? Imagine uma mulher em estado de transe, cercada por vapores que se elevam de uma fenda na terra. Disse que esses vapores, emanando de uma falha geológica, eram a chave para suas visões. Mas o que continham esses vapores? As teorias vão desde a presença de gases como o etileno, que poderia induzir estados alterados de consciência, até a possibilidade de que fossem simplesmente produtos naturais que alteravam a percepção. No entanto, a ciência moderna ainda não chegou a um consenso. O que acontecia depois que a Pitya recebia essas visões? Com uma linguagem enigmática e poética, ela transmitia suas mensagens aos consultantes. Mas eram realmente respostas claras para suas perguntas? Muitas vezes, as profecias eram tão ambíguas que deixavam os solicitantes mais confusos do que antes. Seria uma forma de garantir que sempre houvesse margem de interpretação, permitindo que os humanos projetassem seus desejos e medos nas palavras de Apolo. As consultas ao oráculo eram rituais complexos. Os peregrinos apresentavam oferendas e realizavam sacrifícios para obter o favor do Deus. Mas o que acontecia se a resposta que recebiam não era a que esperavam? Alguns relatos contam que as profecias podiam ser devastadoras, levando a guerras ou decisões fatais. A famosa frase, "Conhece-te a ti mesmo", gravada no templo, seria um aviso sobre a responsabilidade que envolve buscar o futuro? Ao longo dos séculos, Delfos se tornou um ponto de encontro para estadistas, guerreiros e filósofos. Mas por que um simples oráculo atraía tantas pessoas influentes? Talvez seu poder residisse na percepção de que as decisões tomadas sob a orientação do oráculo eram, de alguma forma, mais divinas. A influência do oráculo se estendeu além da Grécia, afetando até cidades-estado rivais. Mas, como uma voz enigmática poderia ter tanto poder sobre o destino de nações inteiras? As ruínas do templo de Apolo em Delfos, hoje em dia, são apenas um eco de seu antigo esplendor. As colunas caídas e as pedras desgastadas contam a história de um lugar que uma vez foi o coração espiritual de uma civilização. No entanto, a falta de evidência concreta sobre como funcionava o oráculo levanta perguntas intrigantes. Foi realmente um lugar de comunicação divina ou simplesmente um teatro da mente humana? Os arqueólogos encontraram restos de oferendas e objetos relacionados ao culto a Apolo. Mas o que realmente revelam sobre as práticas do oráculo? Alguns sugerem que o lugar foi projetado para induzir experiências místicas. As estruturas arquitetônicas, a acústica do templo e a localização geográfica poderiam ter desempenhado um papel crucial na criação de uma atmosfera propícia para a revelação. Mas quão intencionado era tudo isso? No âmbito da história, o oráculo de Delfos tem sido considerado um baluarte de sabedoria. Mas como era percebido na sociedade grega? Alguns o veneravam como um canal entre o humano e o divino, enquanto outros o viam com ceticismo. As disputas entre aqueles que acreditavam em seu poder e quem o considerava uma simples ilusão refletem a complexidade da espiritualidade grega. À medida que a civilização grega evoluía, também mudava a percepção do oráculo. Na época helenística, começamos a ver uma mudança no enfoque da consulta. As pessoas começaram a buscar respostas mais pragmáticas e terrenas. Mas isso significava o declínio do oráculo? Não exatamente. Embora sua influência tenha começado a diminuir, seu legado continuou a ressoar na cultura e no pensamento. Ainda hoje, o oráculo de Delfos serve como um lembrete da busca humana por significado e direção. Sempre que enfrentamos decisões difíceis, nos perguntamos se há uma orientação além de nós. Poderia ser que o oráculo, em sua essência, representasse uma necessidade humana universal de entender o futuro? Através dos séculos, as histórias e lendas sobre o oráculo perduraram, alimentando a curiosidade e o assombro. Que mistérios se escondem por trás da figura da Pitya e sua conexão com Apolo? Enquanto a ciência avança, muitos se perguntam se algum dia conseguiremos desvendar todos os segredos que cercam este antigo santuário. A história do oráculo de Delfos é, em última instância, uma história sobre a condição humana. É um testemunho de nossa sede de conhecimento e nossa luta para encontrar respostas em um mundo cheio de incertezas. À medida que continuamos a explorar os mistérios da história, a figura da Pitya permanece na sombra, convidando-nos a questionar e refletir sobre nosso próprio lugar no vasto entrelaçamento do destino. O mistério da tumba de Alexandre Magno é um dos enigmas mais fascinantes da história.
O que aconteceu com os restos do grande conquistador que unificou grande parte do mundo conhecido em sua época? Ao longo dos séculos, muitos tentaram desvendar esse segredo, mas a verdade continua sendo evasiva. A morte de Alexandre no ano 323 a.C. na Babilônia deixou um vazio monumental não apenas no âmbito político, mas também no imaginário coletivo. Sua tumba, um símbolo de sua grandeza e de seu legado, deveria ter sido um lugar de veneração. No entanto, sua localização exata se perdeu com o tempo. Onde se encontra essa tumba que, segundo relatos antigos, foi um lugar de peregrinação para reis e viajantes? Alguns historiadores acreditam que Alexandre foi enterrado em Alexandria, a cidade que ele mesmo fundou no Egito. No entanto, apesar dos esforços de numerosos arqueólogos e exploradores, não foi encontrada evidência conclusiva de sua localização. A cidade, famosa por sua biblioteca e seu farol, poderia ter sido o cenário de seu último descanso. Mas o tempo apagou seu rastro. As lendas contam que, após sua morte, o corpo de Alexandre foi embalsamado e colocado em um sarcófago de cristal. Este sarcófago, segundo se diz, era capaz de preservar sua imagem, permitindo que os visitantes o contemplassem. Mas, como pôde desaparecer um objeto tão impressionante? Os rumores apontam que sua tumba foi saqueada em algum momento da história, talvez pelos próprios romanos que admiravam seu poder. As fontes antigas mencionam que a tumba de Alexandre estava adornada com esculturas e obras de arte que celebravam suas façanhas. Mas, o que aconteceu com esses tesouros? Alguns arqueólogos especulam que foram destruídos ou roubados durante as múltiplas invasões que o Egito sofreu ao longo dos séculos, deixando a tumba despojada de seu esplendor original. No século I d.C., o geógrafo grego Estrabão escreveu sobre a tumba, afirmando que havia visto o sarcófago, mas sua descrição é vaga e não pôde ser verificada. Outro dos aspectos intrigantes é o relato de que, durante o domínio romano, o corpo de Alexandre foi trasladado para outro lugar. Isso levou os pesquisadores a se perguntarem se sua tumba original se encontra em um lugar completamente diferente do que tem sido buscado por tanto tempo. Poderia estar escondida em um canto esquecido do Egito, ou mesmo em um local que ainda não foi escavado. O culto à figura de Alexandre continuou muito depois de sua morte, e muitas cidades reclamaram ter sua tumba. Na antiga Grécia, dizia-se que os líderes sonhavam em ser enterrados ao lado dele, buscando obter parte de sua glória. Essa obsessão por sua figura gerou uma série de mitos e lendas que complicam ainda mais a busca por sua tumba. Apesar dos avanços na arqueologia moderna, a tumba de Alexandre continua sendo uma das grandes ausências do patrimônio histórico. As escavações recentes em Alexandria revelaram estruturas antigas, mas nenhuma delas pôde ser confirmada como seu local de descanso final. Será que a história decidiu mantê-lo oculto para sempre? A ideia de que o grande conquistador repousa em um lugar desconhecido alimentou a imaginação de muitos, transformando sua tumba em um símbolo do inalcançável. Os estudos sobre a vida e morte de Alexandre Magno continuam, e cada nova pesquisa gera mais perguntas do que respostas. Que outros segredos poderiam ser revelados se algum dia sua tumba for encontrada? A busca por seu corpo não é apenas o desejo de encontrar um lugar físico, mas também a necessidade de compreender a magnitude de seu legado. A figura de Alexandre transcende o tempo, e sua história continua ressoando através dos séculos. O interesse pela tumba de Alexandre Magno não se limita apenas a historiadores e arqueólogos. A cultura popular tomou sua figura e a transformou em mitos, filmes e romances. A imagem de seu sepulcro perdido inspirou uma infinidade de relatos que exploram a grandeza e a tragédia de sua vida. No entanto, a realidade de seu paradeiro continua sendo um mistério que persiste na consciência coletiva. À medida que a tecnologia avança e as técnicas de exploração se tornam mais sofisticadas, sempre existe a esperança de que um dia se consiga descobrir a tumba de Alexandre. Talvez algum dia um arqueólogo sortudo tropece na entrada de um lugar que permaneceu oculto por séculos. Que revelações nos aguardariam nesse achado? O eco da história nos lembra que, às vezes, os segredos mais profundos são aqueles que ficaram enterrados sob as areias do tempo. A tumba de Alexandre não é apenas um mistério arqueológico, mas um testemunho da fascinação humana pela glória e pela grandeza. Nos convida a refletir sobre o efêmero da vida e como, apesar dos séculos, os legados podem continuar influenciando gerações futuras. A busca por sua tumba é, em última análise, uma busca por identidade, para compreender quem somos através de quem nos precedeu. Assim, o mistério da tumba de Alexandre Magno perdura.
desafiando os curiosos e os pesquisadores por igual. Enquanto buscarmos respostas nas sombras da história, sua figura continuará sendo um farol que ilumina nosso desejo de descobrir o desconhecido. A história de Alexandre é, no fundo, um lembrete de que os grandes mistérios nunca são facilmente deixados de lado e que sempre haverá algo mais a explorar nas profundezas de nosso passado. O que aconteceu com a civilização micênica, uma das mais poderosas da Grécia Antiga? Um enigma fascinante que intrigou historiadores e arqueólogos por gerações. Esta cultura floresceu no segundo milênio antes de Cristo, deixando um legado impressionante de palácios e obras de arte. No entanto, no final do século XII a.C., tudo mudou. Por que desapareceram da face da terra sem deixar rastro? Os micênicos eram conhecidos por sua organização e habilidade em guerra. Tinham um sistema de escrita, o Linear B, e construíram enormes fortalezas como as de Micenas e Tirinto. Mas apesar de sua grandeza, seu colapso foi repentino e misterioso. Não foram encontradas evidências claras de guerra ou desastres naturais que pudessem ter levado à sua queda. Teria sido uma mudança climática, uma invasão de povos estranhos ou um cataclismo interno. As teorias são variadas. Alguns sugerem que uma série de secas poderia ter afetado sua agricultura, levando à fome e à desintegração social. Outros acreditam que uma invasão dos povos do mar, um grupo de nômades guerreiros, pode ter devastado suas cidades, mas curiosamente não há evidências conclusivas que sustentem essas afirmações. Como podem grandes civilizações desaparecer sem deixar mais do que rumores e especulações? A arqueologia tem tentado lançar luz sobre esse mistério, mas muitas escavações resultaram em mais perguntas do que respostas. Nos sítios micênicos foram encontrados restos de artefatos, cerâmica e estruturas impressionantes, mas nada que explique o abrupto desaparecimento de sua cultura. A falta de registros escritos sobre esse evento em particular faz com que o mistério se aprofunde ainda mais. Seria possível que os próprios micênicos quisessem ocultar sua queda? A história dos micênicos é um lembrete da efemeridade da grandeza. Através de seu auge e eventual desaparecimento, nos convidam a refletir sobre a fragilidade das civilizações. Nossa própria sociedade poderia estar em risco de seguir o mesmo caminho? As lições do passado são valiosas, embora muitas vezes sejam esquecidas na busca pela modernidade. Alguns pesquisadores propuseram que a fragmentação de seu império poderia ter começado com lutas internas pelo poder. A ambição e a traição poderiam ter minado a estabilidade de uma nação que parecia invulnerável. O poder é uma espada de dois gumes que pode levar tanto à grandeza quanto à ruína. No âmbito cultural, o desaparecimento dos micênicos também levanta questões sobre seu legado. Os mitos e lendas que surgiram após sua queda, como os contos de heróis e deuses, refletem uma tentativa de compreender o incompreensível. Até que ponto as histórias que nos contam sobre eles são uma forma de preservar sua memória em um mundo que se esqueceu de sua existência? As tradições orais de povos vizinhos, como os gregos clássicos, frequentemente mencionam os micênicos, mas se referem a eles como figuras míticas. Isso nos leva a perguntar se, no final, a história se torna mito e o mito se torna história. Como a memória coletiva de uma civilização se transforma em algo que transcende o tempo? A exploração da cultura micênica continua, e cada nova descoberta arqueológica oferece mais uma peça do quebra-cabeça. Desde afrescos que representam cenas da vida cotidiana até tábuas que oferecem vislumbres de sua língua, cada descoberta levanta mais perguntas. O que se esconde nas sombras de sua história que ainda não conseguimos desvendar? Enquanto os arqueólogos continuam cavando em busca de respostas, o mistério do desaparecimento dos micênicos persiste. Talvez nunca cheguemos a conhecer a verdade completa, mas a busca em si é fascinante. Que outros segredos ainda jazem enterrados, esperando para serem descobertos? A história dos micênicos é um chamado à curiosidade e ao desejo humano de entender nosso passado. Em um mundo cheio de incertezas, seu legado nos lembra que, embora as civilizações possam se desvanecer, seu impacto perdura. Assim, da próxima vez que pensar no passado, lembre-se de que há muitas histórias ainda por contar e mistérios por resolver. Em conclusão, o desaparecimento dos micênicos é mais do que um capítulo perdido na história. É um lembrete de que, apesar de nossas conquistas, sempre há mais a descobrir e compreender. A busca por respostas a esses mistérios nos convida a explorar não apenas o passado, mas também nosso presente e futuro.
Que outras verdades ocultas nos esperam nos recantos da história? A história da antiga Grécia está repleta de maravilhas e mistérios, mas poucos são tão intrigantes quanto o enigma do fogo grego. O que era exatamente essa misteriosa substância que, segundo os relatos, podia arder até mesmo sobre a água? Disse que foi uma invenção dos gregos que lhes permitiu ganhar batalhas navais de maneira surpreendente, deixando seus inimigos em um estado de pânico absoluto. Mas como esses antigos guerreiros conseguiam criar um fogo que desafiava as leis da natureza? Os relatos históricos nos contam que o fogo grego era utilizado pela frota bizantina. Nas batalhas, quando os inimigos se aproximavam demais, os gregos lançavam esse fogo devastador, causando estragos nas embarcações rivais. Mas que ingredientes secretos poderiam ter usado para conseguir tal façanha? Os registros antigos mencionam que o fogo grego era uma mistura de substâncias, possivelmente incluindo petróleo, resinas e outros compostos que, ao se combinarem, produziam uma chama inextinguível. No entanto, a fórmula exata se perdeu no tempo e os historiadores continuam tentando decifrá-la. Imagine a cena: um barco inimigo se aproxima, seus marinheiros confiantes em sua vitória. De repente, um projétil é lançado e, com uma explosão aterradora, o fogo grego ilumina o céu noturno. As chamas devoram a madeira da embarcação, enquanto o pânico se apodera da tripulação. Mas como era possível que um fogo tão poderoso não pudesse ser extinto nem com água? Essa pergunta tem fascinado historiadores e cientistas por séculos. Ao longo dos anos, foram propostas diversas teorias sobre o funcionamento do fogo grego. Alguns sugerem que era uma forma primitiva de napalm, um material incendiário que se adere às superfícies e arde intensamente. Outros acreditam que poderia ter sido uma mistura de cal viva e outros produtos químicos que, ao contato com a água, provocavam uma reação explosiva. No entanto, nenhuma dessas teorias foi confirmada de maneira conclusiva. O desaparecimento do segredo do fogo grego se tornou um símbolo do conhecimento perdido. Que outros segredos da antiguidade ficaram na escuridão? A história está cheia de descobertas que, se tivessem sido preservadas, poderiam ter mudado o curso da humanidade. Talvez, se conseguíssemos recuperar a fórmula do fogo grego, poderíamos entender melhor a ciência por trás dessa invenção misteriosa. Os antigos gregos não eram apenas guerreiros, também eram inventores e alquimistas. A forma como conseguiam criar esse fogo lhes concedeu uma vantagem estratégica inigualável. No entanto, seu uso não estava isento de riscos. Não é irônico que uma invenção tão poderosa também pudesse se voltar contra eles? Existem relatos de como o fogo grego causou estragos não apenas nos inimigos, mas também nas próprias tropas gregas quando escapava de controle. As lendas sobre o fogo grego perduraram ao longo dos séculos, mas o que realmente o torna fascinante é que até hoje continua sendo um mistério. Por que não conseguimos recriar essa incrível substância? A ciência moderna avançou a passos largos, mas o fogo grego continua sendo um desafio para os pesquisadores. Será que se trata de um conhecimento que não deveria ser recuperado ou simplesmente se perdeu para sempre? As histórias dos antigos gregos nos ensinam sobre a busca constante da humanidade pela invenção e descoberta. Cada novo avanço traz consigo uma mistura de assombro e temor, já que o poder que se obtém também pode ser destrutivo. A fascinação pelo fogo grego é um lembrete de que a história não é feita apenas de heróis e vitórias, mas também de segredos e enigmas que nos convidam a continuar explorando. Em conclusão, o mistério do fogo grego é um exemplo perfeito de como a curiosidade humana pode nos levar a descobrir tanto maravilhas quanto perigos. A busca por entender esse antigo segredo nos lembra que, embora o conhecimento possa ser uma ferramenta poderosa, também pode ser uma arma de dois gumes. Os antigos gregos deixaram um legado rico em história e mistério. E o fogo grego é apenas uma das muitas chamas que ainda brilham nas sombras do passado, esperando para serem descobertas. Assim, enquanto olhamos para trás no tempo, lembremos que cada pergunta sem resposta nos aproxima um pouco mais da verdade. Quem sabe que outros segredos a história nos reserva? O fogo grego continua ardendo em nossa imaginação e nos convida a continuar investigando, a continuar perguntando e, acima de tudo, a continuar sonhando com os mistérios que ainda nos cercam. Que segredos ocultam as tumbas sem nome de Micenas? Estas enormes câmaras funerárias, que se erguem como gigantes silenciosos na planície grega, desafiaram arqueólogos e historiadores durante séculos.
Embora tenham sido exploradas e estudadas em profundidade, seu verdadeiro significado e a identidade de seus ocupantes continuam sendo um enigma, que nos convida a mergulhar na história de uma das civilizações mais fascinantes da antiguidade. Micenas, uma cidade poderosa no passado, foi um centro de riqueza e cultura durante a Idade do Bronze. Mas por que essas tumbas, que poderiam ter revelado tanto sobre seus habitantes, permanecem na escuridão? Um fato surpreendente é que muitas dessas tumbas foram construídas com uma impressionante arquitetura, mostrando habilidades avançadas em engenharia e construção. No entanto, uma vez que foram seladas, o tempo e a história pareceram apagar qualquer vestígio de quem foi enterrado ali. A primeira pergunta que surge é: quem eram realmente os indivíduos que descansam nessas tumbas? As escavações revelaram objetos preciosos, armas e joias, o que indica que eram pessoas de alto status. Mas por que não deixaram um rastro de sua identidade? Algumas teorias sugerem que o legado dessas pessoas foi intencionalmente ocultado, talvez como parte de um ritual ou uma tentativa de proteger sua memória dos que viriam depois. Que propósito poderia haver por trás de tal decisão? O achado das tumbas remonta ao final do século XIX, quando o arqueólogo Heinrich Schliemann, impulsionado pela busca da história da Guerra de Troia, descobriu este local. Desde então, várias tumbas reais foram identificadas, mas a maioria não foi completamente escavada. Que mistérios poderiam ser revelados se mais investigações fossem realizadas? Imagine a possibilidade de encontrar inscrições ou artefatos que esclarecessem a identidade dessas figuras históricas. Um dos aspectos mais intrigantes é a forma como essas tumbas estão distribuídas. Por que foram escolhidos locais específicos para enterrá-las? Algumas teorias apontam que poderiam ter sido colocadas estrategicamente para homenagear os deuses ou para fazer parte de uma paisagem sagrada. O alinhamento das tumbas com certos fenômenos astronômicos também tem sido objeto de estudo. Poderia ser que os antigos micênicos acreditassem que seus mortos precisavam da bênção das estrelas para o além. A falta de inscrições e nomes também levou a especulações sobre o significado da memória na sociedade micênica. Era mais importante o legado material do que a identidade pessoal, talvez em sua cultura. A honra e a reputação de um indivíduo fossem preservadas através de suas ações em vida, em vez de serem gravadas em pedra para a posteridade. Isso levanta uma pergunta fascinante. Como se define a identidade em uma sociedade onde o nome não perdura? À medida que os arqueólogos continuam suas investigações, surgem novas técnicas que poderiam ajudar a desvendar esses segredos. Poderia a tecnologia moderna, como a análise de DNA ou a datação por carbono, oferecer respostas a perguntas que perduraram por milênios? Imagine a possibilidade de reconstruir a vida daqueles que habitaram Micenas através de restos ósseos e artefatos. A ciência avança, e com ela, a esperança de um futuro em que esses mistérios sejam finalmente revelados. No entanto, há quem acredite que certas verdades devem permanecer ocultas. As lendas antigas falam de maldições e segredos que foram levados à tumba. Poderia ser que o conhecimento dessas tumbas e seus ocupantes estivesse destinado a permanecer na escuridão por alguma razão, além de nossa compreensão. As histórias de antigas civilizações muitas vezes incluem advertências sobre o respeito aos mortos e os mistérios que eles guardam. À medida que exploramos o legado de Micenas, nos deparamos com a realidade de que a história é um quebra-cabeça incompleto. Cada tumba sem nome é um lembrete do que perdemos e do que ainda resta a descobrir. Que histórias ficaram presas no silêncio dessas câmaras funerárias? A história de Micenas não é apenas a história de um povo. É um reflexo de nossa própria busca por significado e conexão com o passado. A curiosidade humana nos impulsiona a continuar buscando respostas, a desenterrar o que foi enterrado. As tumbas de Micenas nos convidam a refletir sobre nossa própria mortalidade e o legado que deixamos. Em um mundo onde tudo parece estar documentado, é intrigante pensar nas histórias que ainda permanecem sem contar. Que legado deixarão as futuras gerações e como lembrarão aqueles que passaram antes delas? Embora essas tumbas possam permanecer sem nome, seu mistério nos lembra que a história é uma jornada contínua. Cada descoberta, cada pergunta sem resposta, nos aproxima um pouco mais de entender não apenas quem foram os antigos micênicos, mas também a nós mesmos. A busca pela verdade é uma aventura que nunca termina, e cada novo achado pode mudar nossa compreensão do passado e do presente. Assim, enquanto olhamos para o horizonte do que ainda está por descobrir em Micenas e no mundo antigo,
Lembremos que cada mistério é uma porta que se abre a novas possibilidades. Cada tumba sem nome é um lembrete de que a história está cheia de segredos e que talvez a verdadeira riqueza da vida não reside nos nomes gravados, mas nas histórias que compartilhamos e nos vínculos que criamos ao longo do caminho. Que mistérios nos aguardam no futuro e que lendas ainda estão por ser escritas. O Templo Perdido de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, é um enigma que tem fascinado historiadores e arqueólogos por séculos. Que mistérios esconde este lugar que foi considerado o maior templo da deusa da caça? Este magnífico edifício foi erguido em Éfeso, uma cidade que floresceu no mundo antigo. No entanto, sua localização exata e os restos completos do templo continuam sendo um quebra-cabeça que intriga muitos. Construído no século VI a.C., o Templo de Ártemis era conhecido não apenas por seu tamanho, mas também por sua extraordinária beleza. Como era possível que uma civilização antiga pudesse criar uma estrutura tão imponente? Com colunas de mármore de mais de 20 metros de altura e decorações que refletiam a devoção dos efésios, este templo era um testemunho da habilidade artística e arquitetônica da época. Mas, por que seu esplendor se desfez com o tempo? À medida que as civilizações mudaram e a história avançou, o Templo de Ártemis foi destruído e depois reconstruído. Mas apesar dos esforços para restaurá-lo, nunca se encontrou sua localização exata. Onde estão os alicerces desta maravilha? Os arqueólogos escavaram em várias áreas de Éfeso, mas os restos que encontraram são fragmentos que não conseguem revelar o esplendor original do templo. A lenda conta que o templo foi construído no local onde nasceu Ártemis, o que tornava este sítio ainda mais sagrado para os antigos gregos. Mas, quão verdadeira é essa história? Os relatos sobre a origem do templo variam, e alguns sugerem que a deusa, na verdade, tinha múltiplos templos em diferentes lugares. Mas, por que este em particular foi considerado o maior e o mais importante? Apesar de alguns restos terem sido encontrados, como colunas e estátuas que adornavam o templo, a maioria dos especialistas concorda que o que resta é apenas uma fração do que uma vez foi. Como é possível que um edifício tão monumental não tenha sobrevivido à prova do tempo? As invasões, desastres naturais e o descuido humano contribuíram para seu desaparecimento. No entanto, a fascinação pelo Templo de Ártemis nunca diminuiu. Os relatos de sua destruição incluem a invasão dos godos no século XIII, que arrasaram muitas edificações. Mas, o que aconteceu com as maravilhas que estavam dentro? Disse que o templo abrigava tesouros e oferendas dedicadas a Ártemis. Mas a maioria deles desapareceu sem deixar rastro. Onde estão esses objetos sagrados? Este mistério é apenas outro capítulo na história de um lugar que uma vez foi um centro de culto e admiração. As escavações revelaram que o templo tinha um design inovador. Mas, quem foi o arquiteto por trás desta obra-prima? Embora seja atribuído a um arquiteto chamado Queres, os detalhes sobre sua vida e sua obra permanecem na penumbra. Os registros antigos são confusos e contraditórios, o que alimenta ainda mais a especulação sobre a construção do templo. A importância do Templo de Ártemis não reside apenas em sua arquitetura, mas também em seu papel cultural. Era um lugar de reunião, um centro religioso e um símbolo de identidade para os efésios. Mas como essa importância se refletia na vida cotidiana das pessoas? As festividades e rituais que eram realizados em sua honra atraíam milhares de fiéis, transformando Éfeso em um ponto de encontro para devotos de toda a Grécia. A influência do Templo de Ártemis se estendeu além de suas paredes. Como a mitologia grega afetou a percepção deste lugar sagrado? A deusa Ártemis não era apenas venerada como a deusa da caça, mas também como protetora da fertilidade e da natureza. Isso lhe conferiu uma importância multifacetada que ressoava na cultura grega. Apesar de sua destruição, o legado do Templo de Ártemis perdura na memória coletiva. Que lições podemos aprender de sua história? A busca por sua localização e a compreensão de seu significado cultural nos lembram da fragilidade de nossas criações e da importância de preservar nossa herança. A história deste templo perdido nos convida a refletir sobre como o efêmero pode se tornar eterno através da memória e da admiração. O Templo de Ártemis, com todos os seus segredos e maravilhas, nos demonstra que ainda há muito a descobrir na história da Grécia. Quantos outros lugares como este desapareceram sem deixar rastro? À medida que continuamos explorando, a busca por respostas se torna uma aventura fascinante que conecta o passado com o presente.
Assim como o templo de Ártemis continua sendo um mistério, também o é a própria natureza da história. Que outros enigmas nos aguardam no caminho? A curiosidade e a busca pelo conhecimento são o que nos impulsiona a continuar investigando. O Templo Perdido de Ártemis é apenas um dos muitos relatos que nos instam a desvendar os mistérios de nossa civilização. A história é um labirinto cheio de surpresas, e cada descoberta nos aproxima um pouco mais da verdade. A cada passo que damos, continuamos escrevendo o relato de nossas raízes e talvez algum dia descobramos o paradeiro do templo que ainda guarda tantos segredos. Você já ouviu falar do Tesouro dos Espartanos? Este antigo povo guerreiro da Grécia é famoso por sua destreza no campo de batalha, mas também por seus segredos ocultos. Dizem que antes da conquista romana, os espartanos esconderam uma imensa quantidade de ouro e riquezas. Mas onde? A verdade é que até hoje, ninguém conseguiu descobrir seu paradeiro. A lenda conta que o tesouro foi cuidadosamente ocultado para evitar que caísse em mãos inimigas. Mas como conseguiram escondê-lo de maneira tão eficaz? Os espartanos, conhecidos por sua disciplina e táticas militares, poderiam ter utilizado táticas de camuflagem e estratégias complexas para garantir que seu tesouro permanecesse a salvo. No entanto, essa riqueza continua sendo um mistério, e muitos arqueólogos tentaram desvendar esse enigma ao longo dos anos. Imagine a quantidade de ouro, joias e objetos valiosos que poderiam estar enterrados em algum lugar da antiga Esparta. As lendas contam que as riquezas eram o resultado de séculos de conquistas. Mas qual é a verdade por trás dessas histórias? Poderia ser que o tesouro nunca existiu, ou que tenha se perdido no tempo, deixando apenas ecos de sua existência? As teorias sobre o tesouro são muitas. Alguns acreditam que ele pode ter sido escondido nas montanhas próximas, onde o terreno acidentado dificultaria sua descoberta. Outros sugerem que pode ter sido enterrado em algum lugar da própria cidade de Esparta, oculto sob estruturas que agora estão em ruínas. A falta de provas concretas levou a especulações intermináveis e a criação de mitos em torno dessa questão. Mas o que aconteceria se encontrássemos o tesouro dos espartanos? O que revelaria sobre sua cultura e suas crenças? Os espartanos eram conhecidos por seu estilo de vida austero e seu ênfase na disciplina. Isso levanta a pergunta: eles realmente valorizavam o ouro e as riquezas materiais, ou havia algo mais? Talvez o tesouro escondido pudesse oferecer uma visão diferente do que significava ser espartano. Ao longo da história, muitos tentaram desenterrar esse tesouro, desde arqueólogos até caçadores de tesouros. Todos sonharam em encontrar a fortuna que poderia mudar suas vidas. No entanto, o tempo tem jogado contra esses buscadores. As inscrições antigas que poderiam ter oferecido pistas foram desgastadas pelos séculos. E os relatos orais sofreram transformações que complicam ainda mais a busca. A ideia de um tesouro perdido também inspirou numerosas obras de ficção e cinema, desde histórias épicas até aventuras de ação. O tesouro dos espartanos capturou a imaginação de gerações. Mas quanto dessas histórias é baseado na realidade? Cada relato adiciona novas camadas ao mito, transformando a busca pelo tesouro em uma aventura quase fantástica. Além disso, o interesse no tesouro dos espartanos não se limita apenas à busca por ouro. Também levou a um maior interesse na história e na cultura de Esparta. As pessoas querem entender como viviam, o que valorizavam e como seu legado perdurou ao longo do tempo. A busca pelo tesouro se torna uma busca mais profunda pela identidade espartana. As escavações arqueológicas na região revelaram muitos achados fascinantes. Mas até agora, o tesouro continua sendo esquivo. Que segredos poderiam estar escondidos sob a terra? As grandes câmaras funerárias e os artefatos encontrados em Esparta sugerem que a cidade foi um centro de riqueza e poder. Mas o tesouro em si permanece fora de alcance. As lendas também mencionam que os espartanos eram muito zelosos de seu ouro. Alguns relatos indicam que, em vez de compartilhar sua riqueza, preferiam ocultá-la, protegendo-a de aqueles que poderiam se aproveitar dela. Poderia ser que seu desejo de proteger seu tesouro tenha levado a seu desaparecimento? Talvez a avareza e a desconfiança tenham desempenhado um papel no mistério que envolve seu paradeiro. Os mitos e lendas são uma parte integral da cultura grega, e o tesouro dos espartanos é apenas um dos muitos relatos que perduraram ao longo dos séculos. À medida que exploramos essas histórias, nos deparamos com perguntas sobre a natureza da riqueza e do poder. O que significa realmente possuir um tesouro? É apenas uma questão de dinheiro ou há um valor mais profundo na história que carregamos conosco?
No fundo, a busca pelo tesouro dos espartanos é um reflexo de nossa própria busca por respostas em um mundo cheio de mistérios. À medida que nos mergulhamos no passado, encontramos perguntas que ressoam em nosso presente. Talvez nunca descubramos o tesouro, mas a jornada em si pode nos ensinar muito sobre nós mesmos e as culturas que nos precederam. Assim, enquanto continuamos explorando os mistérios da história, o tesouro dos espartanos nos lembra que algumas perguntas podem nunca ser respondidas. Isso adiciona uma camada adicional de atratividade à busca, alimentando nossa curiosidade e desejo de conhecer mais sobre o passado. A história de Esparta e seu tesouro perdido nos convida a continuar buscando, a continuar investigando e, acima de tudo, a continuar sonhando com o que poderia ter sido. Nas profundezas do Mar Egeu, existe um lugar que desafia a imaginação e a história. Pavlopetri, uma cidade submersa que capturou a atenção de arqueólogos e curiosos igualmente. Que segredos esconde esta antiga urbe, que parece ter sido tragada pelas águas há milhares de anos? A história de Pavlopetri nos transporta a um tempo em que a civilização grega estava em pleno apogeu, mas sua repentina desaparecimento continua a ser um enigma. Os restos de Pavlopetri foram descobertos em 1967 por um grupo de arqueólogos, mas a verdadeira magnitude de sua importância não foi reconhecida imediatamente. Ao observar as ruínas, revelou-se que esta cidade não apenas estava bem organizada, mas também mostrava um nível de planejamento urbano surpreendente para sua época. Como poderia uma civilização antiga ter alcançado tal proeza? As ruas, as casas e os edifícios encontrados em Pavlopetri estão dispostos de maneira que sugerem uma estrutura social complexa. Isso levanta a pergunta: quem eram os habitantes desta cidade? Alguns pesquisadores acreditam que poderia ter sido um centro comercial próspero, onde bens e culturas eram trocados. Mas o que levou ao seu repentino desaparecimento? As teorias são muitas, desde desastres naturais até invasões, mas nenhuma conseguiu esclarecer completamente o mistério. Um dos aspectos mais intrigantes de Pavlopetri é sua antiguidade. Estima-se que a cidade foi habitada desde aproximadamente o ano 2000 a.C. Isso a torna uma das cidades mais antigas conhecidas no mundo, até mesmo anterior à famosa civilização minoica de Creta. Como era a vida cotidiana em Pavlopetri antes de seu afundamento? As evidências sugerem que seus habitantes desfrutavam de um estilo de vida avançado, com acesso à tecnologia e recursos que desafiavam a noção do que se acreditava possível naquela época. As escavações revelaram cerâmica, ferramentas e outros artefatos que fornecem pistas sobre a vida nesta cidade perdida. Entre eles foram encontrados objetos que sugerem um comércio ativo com outras culturas do Mediterrâneo. Mas, será que Pavlopetri foi vítima de seu próprio sucesso? Talvez a avareza ou o excesso tenham provocado sua queda. Ou talvez tenha sido um evento natural que não puderam prever. O mistério se aprofunda ainda mais ao considerar como esta cidade pode ter sido tão bem planejada. As ruas estão alinhadas de maneira que sugerem uma compreensão avançada de engenharia e arquitetura. Que conhecimentos possuíam seus construtores? Existia um intercâmbio de ideias com outras civilizações que lhes permitiu alcançar tais feitos? Essas perguntas permanecem em aberto, aguardando respostas de futuras investigações. A localização de Pavlopetri também é fascinante. Situada perto da costa, mas submersa, levanta a questão de como o nível do mar pode ter mudado tanto desde seu apogeu. Cientistas têm estudado esta área para entender melhor a história geológica da região. Mas quais são as implicações dessas investigações para nossa compreensão de outras cidades antigas que podem ter tido destinos semelhantes? À medida que os arqueólogos continuam explorando Pavlopetri, as descobertas continuam a enriquecer nossa compreensão das civilizações antigas. A cidade não é apenas um sítio arqueológico, mas também um lembrete da efemeridade do progresso humano. Que lições podemos aprender de Pavlopetri em nossa própria era de grandes avanços tecnológicos e sociais? O mistério de Pavlopetri também nos convida a refletir sobre o legado que deixamos para trás. Se uma cidade tão avançada pôde desaparecer sem deixar rastro, o que isso significará para nossas próprias civilizações no futuro? A história, em sua natureza cíclica, nos mostra que nada está garantido. A exploração de Pavlopetri não é apenas a busca por respostas sobre uma cidade perdida, mas também uma busca por identidade. O que significa para nós descobrir nossas origens perdidas no tempo?
A conexão com o passado nos ajuda a compreender quem somos e para onde estamos indo. A tecnologia moderna permitiu um novo auge na exploração de sítios submersos como Pavlopetri, com técnicas de sonar e exploração submarina. Os arqueólogos estão revelando mais mistérios que permaneceram ocultos por séculos. Que outros segredos poderiam ser revelados se mais investimentos fossem feitos na pesquisa dessas cidades perdidas? À medida que os segredos de Pavlopetri são desvendados, a fascinação pelo desconhecido continua a crescer. A ideia de que uma cidade antiga, com sua cultura e seu povo, possa estar tão perto de nós, mas ao mesmo tempo tão inatingível, é um lembrete da fragilidade da história. Nos convida a olhar para o passado com respeito e curiosidade. A história de Pavlopetri é um lembrete de que, apesar dos avanços da humanidade, sempre haverá mistérios que nos eludem. A busca por respostas não é apenas um caminho para o conhecimento, mas também uma exploração de nossa própria humanidade. Que outras cidades perdidas aguardam ser descobertas sob as ondas, esperando que as reencontremos? Finalmente, Pavlopetri serve como um símbolo do passado que persiste em nosso presente. Embora submersa no mar, sua história continua a flutuar na superfície de nossa curiosidade coletiva. Assim, da próxima vez que olharmos para o horizonte, lembremos que sob as águas podem estar os ecos de civilizações que ainda têm muito a contar. As estátuas Kuroi são um enigma que tem fascinado historiadores, arqueólogos e amantes da arte ao longo dos séculos. O que realmente representam essas imponentes figuras de jovens nus? Muitas vezes, essas esculturas são consideradas como símbolos da beleza e da perfeição do corpo humano na Grécia Antiga. No entanto, seu significado vai muito além de sua estética. Cada kouros, que em grego significa jovem, parece capturar a essência de uma época e um lugar específicos, mas ainda restam muitas perguntas sem resposta. Uma das características mais intrigantes das estátuas Kuroi é sua proporção quase matemática. Como conseguiram os escultores da Grécia Antiga criar figuras tão precisas em uma época sem tecnologia avançada? A simetria e o detalhe em cada escultura são impressionantes. Desde a forma dos músculos até a expressão serena no rosto, cada kouros parece estar vivo. Mas que técnicas utilizaram para alcançar tal perfeição? Frequentemente se pensa que essas estátuas estavam destinadas a ser oferendas em templos ou monumentos funerários. Mas seu propósito exato continua sendo um mistério. Eram representações de deuses, heróis ou simplesmente idealizações da juventude? A falta de inscrições que expliquem seu significado faz com que cada kouros se torne um enigma em si mesmo. Por que os antigos gregos escolheram representar jovens em vez de figuras mais adultas ou de outras idades? Além disso, a maioria das estátuas Kuroi foi encontrada em lugares como santuários e tumbas, o que adiciona outra camada de complexidade à sua interpretação. Seriam guardiões dos mortos ou símbolos da vida eterna? A conexão entre a vida e a morte na cultura grega muitas vezes se reflete em sua arte. E essas figuras não são exceção. Cada escultura está impregnada de simbolismo que convida à reflexão sobre a existência humana e sua relação com o divino. O material utilizado para criar os Kuroi também é significativo. A maioria dessas estátuas é feita de mármore, uma pedra que em si mesma tem uma história rica e complexa. Por que escolheram mármore em vez de outros materiais? A durabilidade do mármore pode ter simbolizado a eternidade, enquanto sua beleza resplandecente capturava a luz de uma maneira que fazia os Kuroi parecerem quase etéreos. A escolha desse material levanta questões sobre como os antigos gregos valorizavam a estética e a durabilidade em sua arte. Quanto ao seu estilo, os Kuroi mostram uma evolução notável ao longo do tempo. No início, eram rígidos e estilizados, mas com o passar dos anos, começaram a mostrar mais naturalismo e movimento. Essa transição nos leva a perguntar: que mudanças culturais ou sociais impulsionaram essa evolução na escultura grega? Teria sido o surgimento de novas filosofias que valorizavam a observação da natureza e a experiência humana? Outro aspecto fascinante é a questão dos dáctilos do Ida, mencionados na mitologia grega como os mestres ferreiros e magos. Tem alguma relação com as estátuas Kuroi? Alguns pesquisadores especularam que esses míticos criadores puderam ter influenciado a técnica escultórica. Embora não haja provas concretas, a interseção entre a mitologia e a história da arte é um campo fértil de exploração que continua intrigando os acadêmicos. As estátuas Kuroi também têm sido objeto de controvérsia quanto à sua datagem.
Alguns especialistas acreditam que foram criadas no século 7 a.C., enquanto outros sugerem que poderiam ser mais antigas. Como se determina a antiguidade de uma escultura sem registros escritos? A datação baseia-se em vários fatores, incluindo o estilo e as técnicas utilizadas, mas sempre há uma margem de erro. Essa incerteza adiciona um ar de mistério às estátuas, tornando-as peças de história que ainda não revelaram todos os seus segredos. Além disso, a influência das estátuas Kouroi pode ser vista na arte posterior, até mesmo no Renascimento. Como é possível que figuras tão antigas possam continuar inspirando artistas de épocas tão distintas? A busca pela beleza e pela perfeição é um fio comum que une os criadores ao longo da história. Os Kouroi nos lembram que a arte é uma linguagem universal que transcende o tempo e o espaço. A história das estátuas Kouroi também é marcada pelo desafio da conservação. Muitas sofreram danos ao longo dos anos devido à erosão, à guerra e ao vandalismo. O que pode ser feito para preservar essas obras-primas para as futuras gerações? A tecnologia moderna oferece novas formas de restauração. Mas sempre haverá um debate sobre quanta intervenção é apropriada. A tensão entre a preservação e a autenticidade é um dilema que enfrenta os conservadores de arte em todo o mundo. Atualmente, as estátuas Kouroi continuam sendo estudadas e admiradas. Museus de todo o mundo abrigam essas magníficas obras e cada nova descoberta sobre elas desperta um renovado interesse. Que mais segredos nos revelarão no futuro? A busca por respostas sobre sua origem, significado e propósito continua, e cada achado pode mudar nossa compreensão da Grécia Antiga. Em conclusão, as estátuas Kouroi são mais do que simples esculturas. São uma janela para a cultura, a filosofia e a estética da Grécia Antiga. Sua beleza e mistério convidam à reflexão e ao assombro. Cada kouros é uma testemunha silenciosa de uma época que, apesar de sua distância, continua ressoando em nossa busca pela verdade e pelo significado. Que outros segredos guardam essas figuras enigmáticas? A resposta pode ser a próxima grande descoberta no fascinante mundo da arqueologia grega. No coração da Grécia, um antigo santuário guarda segredos que perduraram através dos séculos. O que realmente acontecia no oráculo de Dodona? Este lugar, considerado o mais antigo da Grécia, era famoso por suas misteriosas mensagens divinas. Pessoas de todos os lugares chegavam em busca de respostas para suas inquietações, confiando na sabedoria dos sacerdotes que ali serviam. Mas, como se comunicavam realmente com os deuses? Os antigos gregos acreditavam que o lugar era consagrado a Zeus, o rei dos deuses. Em Dodona, os sacerdotes interpretavam o sussurro das folhas de uma árvore sagrada, um carvalho que se erguia majestoso no centro do santuário. Mas o que significavam esses sussurros? As respostas que recebiam eram frequentemente enigmáticas e acredita-se que esse processo era uma arte em si mesmo. Cada resposta podia ser interpretada de várias maneiras, o que gerava mais perguntas do que certezas. Era este um simples jogo de palavras, ou realmente havia uma mensagem oculta no vento? A conexão entre a natureza e o divino era tão forte que os cidadãos estavam dispostos a viajar longas distâncias para ouvir o que o oráculo tinha a dizer. Quem eram essas figuras que se atreviam a falar em nome dos deuses? Os sacerdotes de Dodona não eram apenas intérpretes, eram também figuras de autoridade em suas comunidades. Eram considerados possuidores de um conhecimento especial, algo que ia além da compreensão comum. Suas visões e conselhos podiam influenciar decisões políticas, desde a guerra até a colheita. Mas, como conseguiam obter essa sabedoria? Alguns estudiosos sugerem que o ambiente do santuário, cheio de vapores e sons naturais, podia induzir um estado alterado de consciência. Poderia ser que os sacerdotes entrassem em transe, tornando-se canais de comunicação divina. O mistério de como conseguiam essas visões continua sem solução, deixando os pesquisadores com mais perguntas do que respostas. Historicamente, o oráculo de Dodona foi eclipsado pelo mais famoso oráculo de Delfos. No entanto, muitos sustentam que sua antiguidade e a natureza de suas mensagens eram únicas. O que fazia com que as pessoas preferissem consultar Dodona em vez de Delfos? Talvez fosse a conexão mais íntima com a natureza e o ambiente que este lugar sagrado oferecia. Os relatos de quem visitou Dodona são fascinantes. Dizem que a experiência de ouvir o sussurro das folhas podia ser profundamente comovente. Que sensações poderiam ter experimentado aqueles que se aproximavam em busca de respostas?
o som do vento, o murmúrio das folhas, poderia ter criado um ambiente quase místico, transformando a incerteza em esperança. Através dos séculos, o oráculo de Dodona deixou um legado que chega até nossos dias. As inscrições encontradas no local sugerem que as respostas eram frequentemente em forma de perguntas, um método que convidava à reflexão. Como isso influenciou a forma como os antigos gregos abordavam seus problemas? Talvez os tenha ensinado a buscar dentro de si mesmos em vez de esperar respostas externas. O culto a Dodona também foi um testemunho da importância da natureza na religião grega. As árvores, os animais e os elementos eram considerados sagrados e dignos de respeito. O que isso nos diz sobre a relação dos antigos gregos com seu entorno? Essa conexão reflete uma compreensão de que o divino não estava apenas nos templos, mas também no mundo natural. Alguns relatos mencionam fenômenos estranhos que ocorriam no local. Fala-se de luzes brilhantes e sons inexplicáveis que acompanhavam as visões dos sacerdotes. O que poderia ter causado esses eventos? Eram simplesmente ilusões ou algo mais que desafiava a lógica? A ciência moderna ainda tenta desvendar esses mistérios, mas muitas respostas continuam sendo evasivas. Com o tempo, o oráculo de Dodona foi perdendo sua relevância, mas sua história nunca foi esquecida. Por que persiste o interesse neste antigo santuário? Talvez porque nos lembra que o ser humano sempre buscou respostas a perguntas fundamentais sobre a vida, o destino e o propósito. Em um mundo cheio de incertezas, o desejo de entender o desconhecido nunca se apaga. O legado do oráculo de Dodona também ressoa em nossa sociedade atual. A busca de significado e a interpretação de sinais continuam sendo temas de interesse. Como interpretamos os sussurros de nossas próprias vidas? Este antigo santuário nos convida a refletir sobre a conexão entre o humano e o divino, e sobre como buscamos respostas em um mundo cheio de ruído e confusão. Assim, o oráculo de Dodona se torna um símbolo da eterna busca por conhecimento. Embora muitos de seus segredos permaneçam ocultos, sua história continua fascinando aqueles que se atrevem a explorar o desconhecido. Que outros mistérios nos aguardam no caminho da história? A aventura de descobri-los nunca termina, e talvez você também encontre suas próprias respostas no sussurro do vento. A história da antiga Grécia está cheia de relatos fascinantes, mas poucos são tão intrigantes quanto a maldição dos deuses olímpicos. O que levou os deuses, seres supremos na mitologia grega, a punir os mortais? Esta é uma pergunta que tem desconcertado estudiosos e aficionados igualmente. A ideia de que os deuses poderiam intervir na vida dos humanos permeou a cultura grega desde seus inícios, e as inscrições e relatos antigos nos oferecem um vislumbre desse fenômeno enigmático. Os mitos contam que cada deus tinha sua própria personalidade, suas próprias paixões e, claro, suas próprias vinganças. Você consegue imaginar um deus irritado por ter sido ignorado ou desairado? A história de Agamenon, rei de Micenas, ilustra perfeitamente essa ideia. Ao sacrificar sua filha Ifigênia para apaziguar Ártemis, ele desencadeou a ira da deusa. E quem poderia imaginar que um ato destinado a obter o favor dos deuses levaria à tragédia de toda a sua família? Este mito nos faz refletir sobre quão delicado pode ser o equilíbrio entre a devoção e a ofensa. O relato de Medeia é outro exemplo impactante. O que acontece quando uma mulher traída decide enfrentar as forças divinas? Medeia, abandonada por Jasão, torna-se um símbolo de vingança. Sua história não fala apenas da ira de um ser humano, mas de como os deuses podem ser influenciados pelos sentimentos dos mortais. A maldição que ela lança sobre Jasão e sua nova esposa é um lembrete de que as ações humanas podem ter consequências trágicas, não apenas na terra, mas também no reino divino. As inscrições nos templos antigos, que falavam de maldições lançadas por aqueles que se sentiam agraviados, são o testemunho de como os gregos viam a justiça divina. Que tipo de ofensas mereciam um castigo dos deuses? Desde a arrogância até a traição, os antigos gregos acreditavam que qualquer desaire em relação aos deuses poderia desencadear sua ira. A história de Fedra, que se apaixonou por seu enteado, é um claro exemplo de como as paixões humanas podem levar à ruína e à maldição divina. Os deuses olímpicos não se limitavam a punir, também podiam oferecer proteção. Mas como se poderia garantir seu favor? Muitos gregos realizavam rituais complexos, oferendas e sacrifícios, esperando que sua devoção os protegesse da ira divina. No entanto, a linha entre devoção e ofensa era tênue.
Um pequeno erro poderia ser suficiente para que um deus se sentisse desprezado, e a história dos heróis gregos está cheia de advertências sobre como nunca se deve subestimar o poder do divino. As tragédias, em sua maioria, exploravam esses temas, mostrando como a arrogância humana podia levar à queda. O que isso nos diz sobre nossa própria condição? A história de Édipo, que sem saber matou seu pai e casou-se com sua mãe, é um poderoso lembrete de que às vezes estamos presos em um destino que não podemos evitar. E se a maldição que pesava sobre ele era simplesmente o resultado da ira dos deuses, este enigma moral continua sendo relevante na atualidade, pois questiona nossas próprias decisões e o destino que cada um de nós enfrenta. Os relatos sobre as maldições dos deuses também refletem uma profunda conexão com a natureza. Como se manifesta a ira divina no mundo físico? Desde tempestades que devastam cidades até pestes que dizimam populações, as calamidades eram interpretadas como castigos dos deuses. A história da peste em Tebas, na qual Édipo tenta desvendar a causa do sofrimento, mostra como a busca pela verdade pode levar a descobrir não apenas o destino pessoal, mas também a ira do divino. Os antigos gregos eram conscientes de que suas ações tinham peso no plano divino. Que papel desempenha o arrependimento nesse contexto? Os relatos de heróis que buscavam redenção através da penitência são comuns. A história de Hércules, que realizou 12 trabalhos para expiar seus pecados, é um claro exemplo de como se podia buscar o perdão dos deuses. É possível que a chave para escapar de uma maldição seja a humildade e o reconhecimento de nossos erros? As inscrições e relatos antigos revelam que as maldições dos deuses nem sempre eram permanentes. Poderia a reconciliação com os deuses abrir um caminho para a salvação? Este conceito de redenção é uma parte integral da mitologia grega e ressoa com muitas culturas modernas. A ideia de que um ato de contrição pode mudar o curso de um destino trágico é uma lição que continua sendo válida hoje em dia. A maldição dos deuses olímpicos não era apenas um aviso, também era uma forma de ensinar valores. Que lições podemos aprender dessas histórias? A humildade, o respeito ao divino e a aceitação de nossas limitações são temas recorrentes que nos convidam a refletir sobre nosso lugar no mundo. Cada história, cada mito é um lembrete de que as ações têm consequências e que a busca pela verdade e pela redenção são caminhos que todos podemos percorrer. À medida que exploramos a mitologia grega, encontramos a complexidade das relações entre deuses e mortais. Eles realmente eram caprichosos, ou simplesmente refletiam as emoções humanas? Os antigos gregos criaram um vasto panteão que não apenas representava a natureza, mas também as paixões e virtudes da humanidade. Nesse contexto, as maldições não são meros avisos, são lições sobre como viver em harmonia com o mundo que nos rodeia. No final, o mistério da maldição dos deuses olímpicos nos convida a questionar nossa própria relação com o divino. Como interpretamos as dificuldades e os desafios em nossas vidas? Talvez a chave resida em reconhecer que, assim como os antigos gregos, somos parte de um tecido maior, onde nossas ações e decisões ressoam além de nós mesmos. A história da antiga Grécia, com suas intrigas divinas e suas lições perpetuadas, continua sendo relevante e essencial para compreender não apenas o passado, mas também nosso presente. Quem eram os dáctilos do Ida? Na antiga Creta, acreditava-se que esses seres eram mais do que simples mitos. Eram descritos como os primeiros ferreiros e magos, guardiões dos segredos do metal e da magia. Mas, será que algum dia eles realmente existiram? As lendas nos contam que eram filhos da deusa Reia e que seu lar se encontrava na montanha Ida, um lugar sagrado onde as forças da natureza se entrelaçavam com o divino. Mas, o que torna essa figura mitológica tão enigmática? A história diz que os dáctilos possuíam habilidades extraordinárias. Eram especialistas em ourivesaria e metalurgia, capazes de criar armas e joias que deslumbravam deuses e mortais igualmente. No entanto, apesar de sua importância na mitologia grega, não há evidências concretas de sua existência. Teriam sido apenas um recurso narrativo dos antigos gregos para explicar os mistérios de seu entorno. À medida que aprofundamos no mito, encontramos a fascinante relação entre os dáctilos e a cultura da época. Em um mundo onde a magia e a realidade se entrelaçavam, os dáctilos simbolizavam o conhecimento oculto e a destreza no trabalho com metais. Mas como essas habilidades foram transmitidas aos mortais? As histórias sugerem que os dáctilos eram mestres da alquimia, capazes de transformar materiais comuns em tesouros valiosos.
Poderia haver algo de verdade nessas lendas? Os antigos gregos também os associavam à cura. Dizia-se que os dáctilos tinham o poder de curar aqueles que sofriam, utilizando não apenas suas habilidades metalúrgicas, mas também conhecimentos sobre ervas e remédios naturais. A figura do dáctilo tornava-se assim um símbolo da conexão entre o mundo físico e o espiritual. Mas como conseguiram esse conhecimento? Seria um dom divino ou um segredo herdado de geração em geração? Na montanha Ida, acreditava-se que os dáctilos realizavam rituais e cerimônias para honrar os deuses. A tradição conta que esses rituais eram cheios de música, dança e sacrifícios, buscando sempre o favor das divindades. Que mensagens poderiam ter sido transmitidas através dessas práticas? Talvez expressassem a necessidade humana de compreender o desconhecido e de buscar respostas para as perguntas mais profundas da existência. Apesar de sua relevância na mitologia, os dáctilos se desvaneceram com o tempo, deixando apenas um rastro de sua história. Sem evidências arqueológicas contundentes que respaldem sua existência, a figura dos dáctilos se torna um enigma. A ciência moderna tentou desvendar muitos desses mitos, mas sempre se depara com a mesma pergunta: realmente existiram ou são apenas relatos fantásticos de uma época distante? As lendas sobre os dáctilos também nos falam da importância da figura do ferreiro na antiguidade. Em muitas culturas, o ferreiro representa uma conexão com o sagrado, uma figura que transforma o ordinário em extraordinário. Nesse sentido, os dáctilos poderiam ser vistos como a personificação dessa figura, um símbolo da habilidade humana de criar e transformar. Outro aspecto intrigante é a possível relação dos dáctilos com outros mitos e culturas. Em diversas tradições ao redor do mundo, encontramos figuras semelhantes: artesãos, magos e curandeiros que desafiam as leis da natureza. Poderia ser que os dáctilos sejam parte de um arquétipo mais amplo que transcende a cultura grega? Essa conexão nos convida a refletir sobre como os mitos podem ser universais, tocando temas e preocupações comuns à humanidade. No entanto, além de sua possível existência, os dáctilos nos deixam uma lição importante. Em um mundo onde a ciência e a tecnologia avançam a passos largos, o mistério e a magia continuam a ocupar um lugar em nossos corações. Às vezes, o que não compreendemos completamente é o que mais nos fascina, e os dáctilos são um lembrete dessa busca eterna por conhecimento e compreensão. O mistério dos dáctilos do Ida perdura, convidando-nos a explorar além do evidente. Que outros segredos poderiam estar ocultos na história da Grécia? A busca por esses mitos nos leva a questionar sobre a conexão entre a realidade e a fantasia. E como os relatos de nossos ancestrais continuam a influenciar nossa cultura e nossa forma de ver o mundo. Em conclusão, os dáctilos do Ida são uma representação perfeita da fascinação humana pelo desconhecido. Embora nunca saibamos com certeza se realmente existiram, seu legado perdura nas histórias que foram transmitidas ao longo dos séculos. Talvez, no fundo, o que realmente importa não seja a verdade por trás dos mitos, mas a inspiração que eles nos oferecem para continuar explorando, perguntando e sonhando em um mundo cheio de mistérios. Que outros segredos nos reserva a história antiga? A aventura apenas começa. O disco de Festo é um dos artefatos mais intrigantes que nos deixou a antiga civilização minoica. Este objeto, descoberto no ano 1899 na ilha de Creta, assemelha-se a um quebra-cabeça da história que nos convida a desenterrar seus segredos. Mas o que o torna tão especial? Com um diâmetro de aproximadamente 15 centímetros, o disco está coberto de símbolos que, até hoje, continuam sendo um mistério. Quantos símbolos há no total? Foram contabilizados mais de 200. Organizados em círculos, e cada um deles parece contar uma história. No entanto, a chave para entender seu significado tem eludido os especialistas por mais de um século. É uma linguagem? Um sistema de escrita? Ou talvez, simplesmente uma obra de arte sem um propósito definido? Um dos aspectos mais fascinantes do disco de Festo é seu design. Tem um acabamento perfeitamente liso, o que sugere que foi criado com um alto nível de habilidade e tecnologia. Isso nos leva a perguntar: como puderam os minoicos, em uma época tão remota, alcançar tal precisão em sua elaboração? A qualidade do trabalho e a complexidade dos símbolos fazem com que muitos arqueólogos acreditem que este disco poderia ter um significado profundo ou ritual. Mas qual poderia ser esse significado? Alguns pesquisadores tentaram decifrar os símbolos, comparando-os com outras escrituras antigas, mas até agora, todas as tentativas falharam.
Por que é tão difícil entender o que o disco está tentando comunicar? Poderia ser que o idioma que usavam os minoicos tenha desaparecido completamente, deixando apenas este enigmático objeto como testemunha de sua cultura. Ou talvez, o disco represente uma linguagem completamente nova que não foi registrada em outras partes do mundo antigo. A teoria de que o disco de Festo poderia ser um calendário também foi proposta. Poderia ser que os símbolos representassem ciclos agrícolas ou eventos importantes na vida dos minoicos. Imaginar que este disco era utilizado para marcar as estações do ano ou festividades importantes adiciona uma camada mais de intriga. No entanto, a falta de contexto em sua descoberta faz com que todas essas teorias sejam meras conjecturas. Além disso, o disco foi encontrado junto a outros objetos, como uma série de selos e ferramentas, o que sugere que poderia ter sido parte de um conjunto maior. Mas, o que aconteceu com esses outros objetos? A falta de informação sobre seu achado deixou muitas perguntas sem resposta. Isso nos leva a perguntar: quais eram as práticas cotidianas dos minoicos e como se relacionavam com este objeto em particular? As especulações sobre o uso do disco de Festo não se limitam apenas ao seu significado. Também foram levantadas teorias sobre sua função. Alguns pensam que poderia ter sido utilizado em cerimônias religiosas, enquanto outros sugerem que poderia ter servido como um jogo ou um objeto de entretenimento. Mas, será que um objeto tão meticulosamente elaborado poderia ter sido destinado a um uso tão trivial? As semelhanças do disco com outros artefatos da região também têm sido objeto de estudo. Poderia haver influências de outras culturas que tenham chegado a Creta? Ou talvez, o disco reflita uma troca cultural entre os povos do Mar Egeu. A rica história das interações comerciais naquela época torna essa questão ainda mais interessante. A história do disco de Festo não se detém em sua descoberta. A forma como tem sido preservado ao longo dos anos também é notável. Apesar de ter passado mais de um século desde seu achado, o disco manteve sua forma e muitos de seus símbolos. O que isso significa para o estudo dos artefatos antigos? Talvez possamos aprender muito sobre a conservação e o cuidado dos objetos históricos a partir deste exemplo. No contexto da arqueologia moderna, o disco de Festo representa um desafio contínuo. Cada vez que novas pesquisas são realizadas, surgem mais perguntas. É possível que no futuro sejam descobertas novas tecnologias que nos ajudem a decifrar seus segredos? A ciência avança a passos largos, e o que hoje parece um enigma poderia se tornar uma resposta clara amanhã. Alguns teóricos até propuseram que o disco de Festo poderia conter uma mensagem de outra civilização. Um contato extraterrestre que ficou preso no tempo. Essa ideia, embora extravagante, destaca quão profundamente o mistério capturou a imaginação das pessoas. Poderia ser que, na verdade, estejamos diante de uma mensagem de seres de outro mundo. Enquanto isso, o disco continua sendo um símbolo da rica história da Grécia. Representa não apenas um enigma arqueológico, mas também a curiosidade e a busca pelo conhecimento que tem caracterizado a humanidade ao longo dos séculos. Que outros segredos estão escondidos nas profundezas da história grega, esperando para serem descobertos como o disco de Festo? No final, o disco de Festo nos lembra que nem todos os mistérios têm respostas imediatas. Algumas perguntas podem permanecer sem resposta por décadas ou até séculos. Mas é precisamente esse mistério que nos impulsiona a continuar explorando, aprendendo e descobrindo. A história deste artefato é um convite a nunca deixar de questionar e a buscar sempre a verdade, não importa quão profunda ou complicada seja. A jornada do disco de Festo continua. E a cada nova pesquisa e cada nova teoria, uma camada a mais é adicionada à sua rica história. Quem sabe? Talvez algum dia, o segredo que guarda finalmente será revelado, desvendando um dos mistérios mais cativantes da civilização minoica. As lendas das ninfas das fontes nos transportam a um mundo cheio de mistério e beleza. Seres mitológicos que, segundo as antigas crenças gregas, habitavam em fontes e rios, essas ninfas eram consideradas guardiãs dos corpos d'água e da própria natureza. Mas, será que realmente existiram? Que papel desempenharam na vida cotidiana dos gregos? As ninfas eram descritas como jovens e belas, frequentemente associadas à fertilidade e à abundância. Acreditava-se que sua presença garantia a prosperidade das colheitas e a saúde dos rebanhos. Mas, por que essas criaturas se tornaram tão importantes na mitologia grega? A resposta reside na profunda conexão que os antigos gregos tinham com a natureza. Em um mundo onde a água era essencial para a vida,
As ninfas simbolizavam a proteção divina dos rios e fontes. As lendas contam que as ninfas podiam ser tanto benevolentes quanto caprichosas. Um viajante que se aproximasse de uma fonte poderia encontrar a bênção de uma ninfa, desfrutando de águas puras e curativas. Mas, se fossem ignoradas ou desonradas, podiam desencadear sua ira, causando secas ou inundações. Não é fascinante como esses mitos refletem a relação que os seres humanos tiveram com a água ao longo da história? Existem diferentes tipos de ninfas na mitologia grega. As náiades, por exemplo, eram ninfas dos rios e riachos, enquanto as oreadas habitavam nas montanhas. Cada uma tinha sua própria personalidade e características, o que as tornava únicas e fascinantes. Mas, como essas ninfas eram representadas na arte? As esculturas e pinturas frequentemente as mostravam dançando entre flores ou banhando-se em águas cristalinas, refletindo sua conexão com a beleza natural. As histórias sobre as ninfas também estavam cheias de encontros com mortais. Alguns heróis e deuses, como Apolo e Hermes, se apaixonaram por elas. No entanto, esses romances muitas vezes terminavam tragicamente. A história de Eco, por exemplo, é um relato comovente de amor não correspondido e castigo divino. O que podemos aprender dessas histórias sobre a natureza do amor e da perda? As ninfas também faziam parte de rituais e cultos. Eram oferecidas oferendas e dedicados festivais em honra à sua beleza e poder. As pessoas acreditavam que, ao agradar as ninfas, asseguravam seu favor e, portanto, a prosperidade de suas terras. Como isso influenciou a cultura grega e sua forma de ver o mundo? A veneração das ninfas reflete uma cosmovisão na qual o divino e o natural estavam intrinsecamente conectados. No entanto, à medida que o tempo avançou, as crenças nessas criaturas começaram a se desvanecer. A chegada de novas filosofias e religiões mudou a forma como se entendia a natureza. As ninfas foram relegadas a meras lendas, mas seu legado perdura na literatura e na arte. O que isso significa para nós hoje? Como podemos reinterpretar essas histórias no contexto moderno? O culto às ninfas também nos convida a refletir sobre a importância de cuidar de nossos recursos naturais. Em uma época em que a água se tornou um bem escasso em muitas partes do mundo, a relação simbólica que os antigos gregos tinham com as ninfas pode servir como um poderoso lembrete. Poderia ser que esses mitos antigos nos ofereçam lições sobre a sustentabilidade e o respeito pela natureza? Além disso, a figura da ninfa evoluiu ao longo do tempo. Na literatura moderna, muitas vezes são representadas como seres de pureza e mistério, mas também como mulheres empoderadas. Isso levanta questões interessantes sobre como a mitologia pode influenciar nossa percepção do feminino. As ninfas são um símbolo da conexão entre a mulher e a natureza? As ninfas das fontes continuam a ser um tema de interesse na cultura popular, desde a literatura até o cinema. Sua representação continua a fascinar e capturar a imaginação de novas gerações. O que faz com que essas histórias continuem ressoando em nossos corações? Talvez seja esse anseio de conexão com o natural e o misterioso que todos carregamos dentro de nós. Em conclusão, as lendas das ninfas das fontes nos convidam a explorar o vínculo entre a humanidade e a natureza. Através dessas histórias, aprendemos sobre a beleza, o amor, a perda e o respeito pelo nosso entorno. Embora esses mitos possam parecer distantes, sua essência vive em nossa relação com a água e a terra. Assim, ao lembrar das ninfas, também lembramos de nossa própria responsabilidade na proteção da natureza que nos rodeia. Não é essa uma lição que todos deveríamos levar conosco em nosso caminho pela vida? Os mistérios da Grécia nos convidam a mergulhar em um oceano de intriga e assombro. Ao longo dos séculos, essas histórias capturaram a imaginação de gerações, e hoje continuamos nos perguntando: que segredos esconde o passado? Cada enigma abre a porta para uma nova aventura, uma nova descoberta que nos conecta com nossos antepassados. Por que essas histórias perduraram tanto tempo? Talvez porque estão entrelaçadas no mesmo tecido de nossa história e cultura. Podemos pensar na Atlântida, essa lendária civilização que, segundo Platão, afundou no mar. Mas, realmente existiu? As teorias abundam e os arqueólogos têm buscado sua localização, mas ainda não há respostas definitivas. O que significaria para nós encontrá-la? Uma descoberta assim poderia mudar nossa compreensão da história humana e de nossas próprias raízes. E então está o labirinto do Minotauro. Este mito nos fala de um monstro que habitava um labirinto.
Mas foi apenas uma história ou havia algo de verdade por trás? As escavações em Creta revelaram estruturas intrigantes, mas o verdadeiro labirinto continua sendo um mistério. Essa mistura de realidade e ficção nos faz perguntar: que outras verdades poderiam estar ocultas em nossos mitos? A Esfinge de Delfos, outro dos grandes enigmas. Era mencionada em textos antigos, mas sua forma e essência continuam sendo um quebra-cabeça. Seria uma divindade, um símbolo de sabedoria? A falta de certezas nos leva a refletir sobre como as respostas que buscamos às vezes são mais valiosas do que as próprias respostas. O mecanismo de Anticítera tem fascinado historiadores e cientistas. Uma antiga computador que previa eventos astronômicos. Se esse artefato pôde existir, que outras maravilhas poderiam ter se perdido no tempo? Essa revelação nos leva a considerar a capacidade humana de criar e entender o universo. O oráculo de Delfos, onde as visões da sacerdotisa pareciam estar conectadas a vapores misteriosos. Que substâncias lhe permitiram acessar esse conhecimento? A ciência moderna ainda tenta desvendar esse enigma. E a busca por respostas nos lembra que há muito que ainda não compreendemos sobre o mundo que nos cerca. A tumba de Alexandre Magno, um herói cuja vida foi tão lendária quanto sua morte. Porque, apesar de sua fama, nunca se encontrou seu corpo, esse mistério nos deixa com mais perguntas do que respostas, convidando-nos a explorar a história com uma mente aberta e curiosa. Os micênicos, uma civilização poderosa que colapsou de forma repentina. O que poderia ter causado seu desaparecimento? Sem sinais claros de guerra ou desastres naturais, o mistério persiste, alimentando teorias e especulações. A história nos ensina que muitas vezes o que não se diz é tão importante quanto o que se conhece. O fogo grego, uma substância que ardia mesmo sobre a água, continua sendo um enigma. Como os antigos gregos conseguiram criar algo assim? E mais importante, por que se perdeu sua fórmula? Isso nos leva a pensar nas tecnologias que esquecemos e em como o conhecimento pode se desvanecer com o tempo. As tumbas sem nome de Micenas são outro lembrete de que a história está cheia de segredos. Enormes câmaras funerárias que ainda não revelaram a identidade de seus ocupantes. Quem foram essas pessoas? Que histórias poderiam contar se tivéssemos a capacidade de ouvi-las? O Templo Perdido de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A busca por sua localização e restos completos fascinou muitos. Mas por que é tão importante? Este templo não era apenas um lugar de culto, mas também um símbolo da grandeza de uma época. Refletir sobre seu desaparecimento nos leva a considerar o efêmero da glória. O tesouro dos espartanos, oculto antes da conquista romana, realmente existiu? Se sim, onde poderia estar? Esse mistério adiciona uma camada de emoção à história de Esparta e seu legado de guerreiros. A ideia de um tesouro perdido nos faz sonhar com aventuras e explorações. As ruínas submersas de Pavlopetri, uma cidade antiga que nos fala de um nível de planejamento urbano avançado. O que essas estruturas nos ensinam sobre a vida cotidiana de seus habitantes? Através das ruínas podemos vislumbrar um mundo que um dia foi vibrante e cheio de vida. O enigma das estátuas Kouroi nos leva a nos perguntar sobre a maestria artística dos antigos gregos. Com proporções tão precisas, qual foi o segredo por trás de sua criação? A beleza dessas esculturas perdura e seu legado nos faz questionar nossa própria relação com a arte e a perfeição. O oráculo de Dodona, onde os sacerdotes interpretavam os sussurros das folhas. Este antigo santuário nos convida a explorar como os povos antigos buscavam respostas na natureza. Poderia haver uma mensagem divina nos sussurros do vento. A conexão entre o sagrado e o natural continua ressoando em nossa busca por significado. A maldição dos deuses olímpicos, um relato que nos lembra que até mesmo os seres divinos não estão isentos de castigos. Que simbolismo se oculta por trás dessas histórias? Talvez essas narrativas nos ensinem sobre a fragilidade da condição humana e as consequências de nossas ações. Os dáctilos do Ida, esses misteriosos ferreiros e magos de Creta. Sua existência é um enigma, mas seu legado perdura nas histórias que contamos. O que isso nos diz sobre a forma como lembramos e valorizamos aqueles que passaram para a história? Finalmente, o disco de Festo, coberto de símbolos não decifrados, nos inspira a continuar buscando respostas. Que linguagem oculta poderia estar esperando para ser descoberta? A curiosidade humana é uma força poderosa, e cada mistério nos impulsiona a continuar explorando, a continuar aprendendo,
Assim, os mistérios da Grécia não são apenas relatos do passado, mas também um convite para continuar indagando, questionando e se maravilhando. Em cada história, em cada enigma, encontramos um reflexo de nós mesmos e da busca interminável por conhecimento. A história da Grécia continua viva, e seu legado nos lembra que há muito mais a descobrir. Quantos mais mistérios aguardam para serem desvelados? A resposta está em nossas mãos.